Olá pessoal, sou o Caco e eu vou ver mais um problema da Universidade Federal de 2018. Assim que tiver disponível 2019 a gente resolve também. Então diz assim, ó, Giovana deseja fazer um painel usando folhas de papel tamanhos carta e A4. O painel será composto por duas faixas, cada uma contendo apenas folhas inteiras de um tipo dispostas lado a lado, sem sobreposição e sem espaço entre elas, formando uma figura retangular, sem sombras, não, sem sobras e sem cortes de papel. As folhas do tipo carta 1 serão dispostas na vertical, na posição vertical, né, que eles chamam de portrait, né? Portrait. E as folhas do tipo A4-2 serão dispostas na posição horizontal, conforme ilustra a figura abaixo, que eu não me lembro o nome. Eu acho que é portrait. Acho que é portrait. Não me lembro o nome. Mas tudo bem, entenderam? Assim, ó. Uma de lado, outra em pé, assim, né? Na verdade, o que ele quer dizer é o seguinte: é que a menor dimensão da carta vai estar assim, ó, lado a lado. E na folha 4, a maior dimensão vai estar lado a lado aqui, né? Certo? Bom, olha só que interessante que eu estou percebendo aqui, apesar de eu não ter terminado de ler tudo, mas olha só. As questões hoje elas têm vindo com muito texto, né? As pessoas têm que saber ler e interpretar o que está dizendo aqui, né? Tá? O problema nem é tão difícil assim, mas a leitura é que se torna chata. Sabendo que as folhas A4 têm tamanho 210 mm por 297 mm e que as folhas carta têm tamanho 216 mm por 279 mm, qual a menor quantidade de folhas de papel, incluindo A4 e carta, ou seja, a soma total de folhas, seja essa e essa, que Giovana precisa usar para conseguir atender as exigências do enunciado, que é enunciado, esse enunciado aqui. Tá? Então eles vão ter que formar duas faixas do mesmo tamanho, né? Vamos ver o que ele diz aqui, ó. Duas faixas, o painel será composto por duas faixas contendo folhas inteiras dispostas lado a lado, sem espaço entre elas, formando uma figura retangular. Então tem que formar um retângulo, ou seja, essa faixa aqui tem o mesmo tamanho dessa faixa, certo? Aí olha só que interessante, tá? Olha só que interessante. A quantidade de folhas 1, eu vou chamar de X, tá? A quantidade de folhas 2 eu vou chamar de Y, ok? Ou seja, a quantidade de folhas 1 vezes o tamanho, a menor dimensão da folha carta, né? Cadê a folha carta? Folha carta, as folhas A4 e as folhas carta tem tamanho 216 por 200. Ou seja, essa dimensão, a menor dimensão aqui é 216 milímetros. Ó. Saúde para mim, certo? Tem 216 milímetros. E a folha A1, a folha A4, a maior dimensão da folha A4 tem 297 milímetros. 297 milímetros. Tá? Então veja só, x vezes 216x vai ter que ser igual a 297y. É ou não é? É ou não é? É ou não é? E atenção, quando você tem um problema desse tipo aqui, ó, quando você tem um problema desse tipo aqui, isso aqui é um problema de múltiplos comuns. Essa não, é mínimo múltiplo comum? Não, múltiplos comuns. Múltiplos comuns. Nesse caso é de mínimo múltiplo comum por causa dessa palavra aqui, ó, menor quantidade. Então, quando ele fala de menor quantidade e aparece uma coisa, né, com uma incógnita vezes outra coisa, uma incógnita, então é mínimo múltiplo comum. Certo? É mínimo múltiplo comum. Por quê? Porque olha só, essa equação aqui, ela tem infinitas soluções, infinitas soluções. Tá? Uma das soluções, por exemplo, é que x seja 297 e y seja 216, porque vai ficar assim, ó, 216, vou até colocar unidade para ficar claro, 216 vezes 297 folhas, né? Folhas, vai ser igual a 297 milímetros vezes 216 folhas, é ou não é?
Isso é uma solução. Só que ela não é a solução pedida. Por quê? Porque ele diz a menor quantidade total de folhas, entendeu? Isso aqui, sabe o que isso aqui me lembra? Quando você vai somar frações, você faz assim, ó, 1 sobre 2 mais 1 sobre 7. Daí você pega o 7, multiplica aqui por 7 e aqui por 7, pega o 2, multiplica aqui por 2 aqui por 2. Ó. Você multiplica em cima e embaixo pelo o que está de um lado, você joga do outro, né? Tem até uma regrinha que o pessoal fala. Ah, é a soma 2 mais 7 sobre a multiplicação, 2 vezes 7. Inclusive, quando você trata de aquele assunto de resistência equivalente de resistores em paralelos, tem um macetinho que o pessoal fala isso aqui, ó, quando você tem dois resistores em paralelo, você joga logo o macetinho. E é mais ou menos isso aqui, ó. Então, uma das soluções é eu pegar esse número e colocar no lugar do x e esse número no lugar do y. Mas essa solução não serve. Por quê? Porque ele quer a menor quantidade. Então, eu tenho que fazer o mínimo múltiplo comum entre 216 e 297. E eu vou fazer e vou mostrar e eu vou explicar por quê. Então, acompanha aí, ó. Vou fatorar separadamente os dois. Ó, 216, vou fatorar ele. Por 2, dá 108. Por 2, dá 54. Por 2, dá 27. Por 3, dá 9. Por 3, dá 3. Por 3, dá 1. Certo? Agora eu vou fatorar o 297. Por 2, não dá por 2 isso aqui. Tá? Mas, ó, 9, 7 dá 16, com 2 dá 18, então 18 dá por 3. Então, vamos começar. Por 3, dá 29 por 3, dá 27, dá 9. Dá 9? Dá 9. Daí sobra 2, 27 por 3 dá 9. Opa, dá por 3 de novo. Por 3 dá 33. Opa, dá por 3 de novo. Por 3 dá 11. Aí só dá por 11. Dá 1. Certo? Agora, olha só. Presta atenção uma coisa. Presta atenção uma coisa. Que essa é a sacada. E essa é a sacada que, se você sacar isso aqui, você vai fazer soma de frações. Tudo que tiver que envolver múltiplo comum, isso aqui vai facilitar você. Ó. Vou colocar aqui, ó, no lugar do 216, isso aqui, ó. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes x tem que ser igual a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 11 vezes y. Olha só, para que isso aqui seja igual a isso aqui, para que isso aqui seja igual a isso aqui, é a mesma coisa que acontece aqui, ó. É a mesma coisa que acontece na fração. Esse número de baixo tem que ser igual. Então, esse daqui vai ser o quê? 2 vezes alguma coisa tem que ser igual a 7 vezes alguma coisa. Tá vendo? É a mesma coisa, é o mesmo problema aqui, ó. Só que aqui na fração é o mesmo problema. E daí eu penso assim, bom, o que falta ao x aqui e ao y para que essas duas coisas fiquem iguais? Bom, o 3 está igual já, ó. O 3 está igual aqui, ó. A quantidade de 3, inclusive, está igual. Então, nesse daqui vai faltar o 11, porque aqui não tem 11. E nesse daqui vai faltar o 222. Então, quer dizer que aqui vai ser assim, ó. Vou simplificar porque não ficar tão longo aqui, né? 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3 vezes o x só pode ser o 11. O 11. Aí aqui vai ser o quê? 3 elevado a 3 vezes 11. Então, o y só vai poder ser o quê? O 2 elevado a 3, ó. Para ficar igual, ó. Tá vendo? Ó? Para ficar igual, ó. Porque o que é que tá faltando aqui? Tá faltando o 11. E o que é que tá faltando aqui para ficar aquilo lá? Tá faltando 2 elevado a 3, porque o 11 tem, tá aqui, entendeu? Então, quer dizer que o x é igual que a 11 e o y é igual a quê? A 8. Entendeu? Essa é a sacada. E essa é a sacada que a gente faz em soma de fração. Se você, quando você for fazer soma de fração, você pegar o denominador de uma e fatorar igual a esse aqui, pegar o denominador do outro e fatorar igual a esse aqui, você pensa, o que é que eu tenho que multiplicar esse daqui para que seja igual ao que eu tenho que multiplicar, tudo do outro lado multiplicado pelo que está faltando. Aí você tira o mínimo múltiplo comum muito mais fácil, tá? Eu não vou fazer de mínimo múltiplo comum aqui, tá? Soma de frações, na verdade, porque isso aqui é um problema de mínimo múltiplo comum, é o mesmo problema que ocorre na soma de frações. Mas se você não conseguiu enxergar a soma de frações aqui, você falou, é igual a soma de frações? É. A mesma coisa que eu estou fazendo aqui, eu faço soma de frações? Faz. Se você não conseguir, pergunta nos comentários.
Tá? Pergunta nos comentários que eu terei o prazer de auxiliar você no entendimento disso aqui. Terei o prazer de auxiliar você no entendimento disso aqui, tá bom? Pergunta lá. Agora, olha só, para terminar aqui. Qual a menor quantidade de folhas de papel, incluindo as duas, né? Então, 11 mais 8 dá 19. Então, a menor quantidade é o quê? É 11 mais 8. 19 folhas. Entendeu? Entendeu? Olha, eu espero que eu tenha realmente ajudado vocês. Espero que a minha explicação tenha sido clara. Mas não foi? Vai nos comentários e pergunta que eu auxilio vocês. Tá bom? Não esquece. Compartilhe o conhecimento. Primeira coisa que eu te peço. Compartilhe o conhecimento. Porque quando você compartilha o conhecimento, você aprende mais. Quando você aprende mais, isso te dá resultados melhores. Então, compartilhe o conhecimento. Compartilhe o vídeo também. Compartilhe a playlist aqui. E dá o joinha, tá? Compartilhe a playlist e dá o joinha. É isso aí, vamos que vamos e até a próxima.